Boa tarde, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, querida Marquinhos, eu já estou te vendo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Vamos orar primeiro, antes de tudo? Senhor, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor que só o Senhor é digno de receber, Pai. Obrigada, Senhor amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta tarde, de estarmos reunidos no Teu nome, Jesus, sabendo que o Senhor é um Deus que se faz presente em nosso meio, se faz presente entre nós, e mesmo, Senhor amado, não estamos de corpo presente unidos, tem um Espírito que nos une, que é o Espírito Santo de Deus. Senhor, e eu creio na Tua presença aqui, creio na Tua presença onde estão os nossos irmãos, as nossas irmãs, onde cada um está. Eu creio na presença do Senhor, na presença do Teu Espírito Santo que habita em nós. Senhor, eu clamo nesta tarde pela graça, o amor e a misericórdia do Senhor sobre nós. Peço perdão a Ti, Senhor, pelas falhas, pelos erros, pelos intentos do meu coração que lhe desagradaram. E em nome de Jesus eu clamo o sangue do Cordeiro, que nos limpa, que nos purifica, esteja limpando a mente, limpando o coração, nos justificando, Senhor amado, para que as nossas orações possam ser ouvidas, atendidas diante da Tua presença e que haja liberdade do Espírito Santo de Deus entre nós nesta tarde, em nome de Jesus, que possa haver cura, restauração, transformação de vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou chamar a Marfisa daqui a pouquinho, nessa tarde. A Marfisa vai estar participando junto com a gente aqui. E em nome de Jesus, há de ser uma bênção. E antes de eu chamá-la, eu quero ler um texto. Eu vou deixar um texto para vocês. E o pessoal vai se achegando. E vocês podem ir convidando também pessoas para verem, né, esse momento, essa tarde, a live da tarde. Amém? Daqui a pouquinho eu já chamo a Marfisa. Eu vou ler um texto que está lá em Hebreus, capítulo 10, o versículo 19, a partir do verso 19. Hebreus 10, a partir do verso 19. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Cheguemo-nos com um coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, a nossa igreja, né? Como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aleluia! Glória a Deus pela palavra do Senhor, que nós possamos refletir e meditar nessa palavra. Vou ver se eu já consigo chamar a Marfisa aqui para nós começarmos o nosso bate-papo. Vamos lá. Já te mandei o convite, Marfisa. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Estou vendo as irmãs aqui que se achegaram, né? Estou ajeitando o celular aqui que não quer parar. Aí. Irmã Heloísa, Graça e Paz, Rosana Ferreira, Dona Lina, Dona Rosa, Terezinha, Sérgio, glória a Deus. Glória a Deus. Já te aceitei novamente, Marfisa. Mandei o convitinho. Vamos lá. Glória a Deus. Aqui já está adicionado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pelas irmãs que estão chegando. Adriana Cassini. Glória a Deus. Améia, paz, graça e paz a todas. Já mandei o convitinho novamente, Marfisa. Estou aguardando. Aleluias. E aí, Marfisa? Não consegue?
Parece que eu adicionei você já, Marfisa. Aí você está assistindo, você precisa aceitar meu convite para eu entrar. Então, a Marfisa não aparece, né? O som tá baixo, mas o som aqui para mim tá normal. Melhorou? Clica, Marfisa, aí no verdinho que aparece no cantinho embaixo para você, como eu te expliquei ontem. Ai, sumiu o som. Sumiu o som lá. Vê se tá saindo o som aí. Aqui o som para mim tá normal, não mudou nada. Tá saindo lá, o João Henrique tá vendo no WhatsApp da minha sogra, no celular da minha sogra, tá aparecendo normal o som. Ah, legal. Só a Marfisa não consegue entrar. Clica lá. Glória a Deus. Amém. A Cláudia também nos assistindo, do Douglas. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ver se a Marfisa consegue acessar ali. Ontem a gente conseguiu tão facinho, né? Deu um pouquinho de trabalho no começo, mas depois conseguimos. Eu já mandei. Agora apareceu da Rose aqui. Pronto. Mandei o convite também, Rose. Tá mandado. Um sonho. Música. Oi! Oi! Glória a Deus! Conseguiu! Dá o fone pra mim. Como que tá o som, pessoal? Nossa, o nosso som aí tá chegando até vocês. Tá com eco? Fala alguma coisa aí, Marfisa. Está com eco? Está com eco? Pra mim, não. O pessoal que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, tá legal o som? Como que tá? Para mim está ótimo. Para mim está ótimo. Dá um feedback para nós aí, alguém que está nos escutando. Queridas, Ou não. eu espero que vocês não assustem com o meu cabelo. Com meu cabelo. Eu continuo convertida. É apenas eu precisava tirar o amarelão do meu cabelo. Mas eu vou. Uma hora ele vai crescer. Agora melhorou? Bem, graças a Deus. Tá ótimo. Eu tô ouvindo perfeito você. O pessoal que tem que ver se não tá dando atraso, né? Eco lá. Então pergunta. Pergunta então. Porque eu estou bem, estou vendo muito bem. Estou ouvindo bem, aliás. Sim. Melhorou, Néia? Dá um feedback pra gente. Tá ótimo. Então tá, glória a Deus. Marfisa, é uma bênção poder dividir com você esse momento. Natália, nos perdoe. A Rose está aqui desde quase 20 para um, para as duas, para as três aí, para vocês. Ela lutou, não deu certo, por isso que ela colocou no telefone dela, colocou no computador. Tá ótimo. Tá ótimo. Me desculpa, tá ótimo. perdoa, tá? Imagina, então tá bom. Imagina. A gente ficou aqui também testando, ensaiando. Para nós esse momento tudo é novo, né, Marfisa? Mas principalmente para mim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Verdade. Então, como eu estava dizendo, é um momento assim bem especial para mim e poder compartilhar nesse momento, dividir esse momento com você. E nossa, a gente se conhece
eu acho que há mais de 20 anos. Eu estava pensando hoje, falei, meu Deus, quando foi que eu conheci a Marfisa, né? E eu Bota me anos, hein? lembrei, faz anos, faz. Eu me lembrei Hum. daquelas viagens que nós fizemos para o Mato Grosso, missionária, Viagem quando eu estava missionária. no seminário. Foi mais ou Verdade. menos em 2000, um pouquinho antes da minha formatura. Nós Foi no ano fizemos duas 2000. viagens. Foi. Nós fizemos uma com o ônibus lotado, né, de estudantes do seminário para lá. E viajamos para várias aldeias, ficamos em grupos divididos. Foi uma experiência para mim ímpar, 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 ímpar. E 42 a outra, alunos, Natália. que máximo, né? Que tremendo. E a outra vez foi quando nós fomos de van, que foi o pastor Marcos. Nós fomos, eu acho que em 16 pessoas. Foi uma viagem tremenda, aquela uma experiência também, que nós fomos no seminário de lá, né? E Foi. participamos ali com eles vários dias. Então, eu gostaria que você contasse para nós a sua Sim. vida missionária, o seu chamado, como as coisas se deram, porque nós precisamos ser edificados com isso, acerca de missões, de fazer missões, a igreja precisa, e o fazer missões não é só ir, né? E eu queria que você compartilhasse isso conosco. Bem, a meu chamado missionário foi assim uma coisa. Acho que eu nem era convertida, porque eu estudava no colégio de freira, aqui em Campo Grande, as freiras vicentinas, aquela que tem o chapéu branco, aquele assim, chapéu aba branca. Eu era muito católica, muito. Eu era daquele tipo de fazer novena, 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 novena. E eu queria servir a Deus a todo custo. Eu queria ser freira a todo preço. Mas os meus. Aí, quando chegou na hora de eu ir para o convento aqui em Campo Grande, o meu pai foi transferido para São Paulo. O meu pai, ele trabalhava na DNER naquela época. E o meu pai, que foi um dos engenheiros da equipe que abriu, ele era topógrafo, não, tipógrafo, né, da DNER. E ele foi um dos que abriu, começou a Itapecerica da Serra. Faz tempo, hein? Aí lá em São Paulo, infelizmente, não pude ir para o convento. E a minha tia, que era convertida, minha tia, irmã da minha mãe, que era crente, ela me levou começou a falar de Jesus para mim. Eu falei, não, tia, eu vou servir a Deus. Ó, minha neta, vem cá, Amanda. Essa aqui é a Amanda. Que Essa aqui é um dos linda! meus Deus presentes, abençoe a Papai do Amanda. Céu. E são os Linda! amiguinhos dela. Então, e daí a minha tia, ela insistia que eu lesse a Bíblia. Eu falava para ela que eu não podia, porque a Bíblia deixava a gente doente da cabeça. Mas no Natal, a minha tia, com muita sabedoria, me convidou para a gente ir para a igreja, assistir o culto de Natal. Nossa, e como a gente morava na casa da minha tia, porque ainda minha mãe não tinha conseguido alugar a nossa casa para a gente mudar, eu fui obrigada a ir. Fiquei impressionada, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu tinha 14 anos. E daí a minha tia, no domingo seguinte, ela falou assim, vamos de novo. Meus irmãos não quiseram ir, mas eu fui. E o pastor pregou sobre o cego de Jericó. Nossa, ele falou só para mim. Ele falou que muitas pessoas eram muito religiosas, conhecia tudo que era tudo, mas não conhecia Jesus. Já ouviu falar de Jesus, mas ele pregou só para mim. E deu certo, e ele fez um apelo. E ele falou assim: se você quer conhecer Jesus de verdade e não só de ouvir, se você quer realmente servir a Jesus como você pensa, vem aqui na frente. Eu não me lembro, até hoje já fiz tanto exercício mental,
Quando eu me lembro, eu estava lá na frente. Sozinha, sozinha. A minha tia chorava, chorava, eu não entendi nada. Mas quando foi no dia seguinte, eu era outra pessoa. Aí eu Glória a falei para a Deus. tia, minha tia, eu falei, tia, me dá sua Bíblia que você falou. Ela falou para mim, você lê daqui para lá, não lê daqui para cá. Eu falei, por quê? Porque é perigoso? É porque as freiras me disseram que ler a Bíblia ficava louco. Aí ela falou, não, é porque aqui você vai entender. Eu entendi, li, entendi, foi uma bênção, uma grande bênção. E aí foi totalmente o contrário. Eu fiquei muito irritada, decepcionada. Por que que as freiras diziam para mim, para nós, né, na escola, que nós íamos ficar loucas e que a Bíblia não era para a gente entender? Eu fiquei muito Tanto engano, decepcionada. né? Entendi, entendi. Aí, o meu pai era muito meu amigo, eu contei pro meu pai. Minha mãe detestava crente, odiava crente. E eu contei pro meu pai. Meu pai me deu maior apoio. Mas ele ficava na estrada, lá com os tratores, lá no Tapicerica da Serra. Aí foi quando surgiu o batismo. E quando eu falei para ele, pai, eu quero ser batizada. Ele falou, mas minha filha, se sua mãe souber disso, a sua mãe te bate. Eu falei, mas você pode convencer mamãe. Aí ele falou assim, tá bom. Aí ele me fez assim uma parafernália, tipo assim, você coloca a sua roupa dentro de um saquinho, joga pela janela para sua mãe não ver, e eu digo que você foi na casa da sua tia para passear. Ai, que E eu fui batizada incrível. desse jeito. Ele te E eu fui batizada. apoiava. Meu pai foi a coisa mais difícil quando ele morreu. Aí Ah, eu fui batizada, naquele dia, no meu batismo, eu fui cheia do Espírito Santo. Eu glória a saí Deus. do batistério, eu não conseguia sentir o chão, eu não conseguia pisar no chão. E é uma história muito longa. Eu sei que naquele ano meu pai morreu. Aí, de Ah, repente, aí nós tivemos que voltar para Campo Grande, voltamos todos para cá. Aí minha mãe falou assim: olha, quem manda aqui sou eu, crente aqui em casa não. Aí eu tive que nunca mais ir para nunca mais não, fiquei um ano sem ir para a igreja, fiquei muito doente. Aí minha mãe mandou de volta para São Paulo, ela esqueceu de igreja. Aí quando chegou lá, a minha tia falou: então agora não, você vai ser crente livre da sua mãe. Eu já tinha 15 anos. E comecei a frequentar a escola dominical, tudo. O meu professor, o meu pastor, com 3 meses que eu tinha voltado, ele me deu uma revistinha da escola dominical e eu era professora de crianças bem pequenininhas. Com 3 anos, com 3 meses de volta para a igreja, depois de um ano, eu passei a ser professora e até hoje eu não consigo fazer outra coisa. Aí eu me lembro que um dia meu pastor falou para mim assim: olha, você é professora de escola dominical, já tinha um ano que eu estava aqui na igreja. Você tem. Trabalha com as moças da igreja, você trabalha com a mocidade, você já era secretária da igreja. Ele falou assim: você não quer estudar para você ser missionária? Eu falei: o que é isso? Aí foi quando ele me levou lá na escola em Minas para passear, para conhecer. Quando eu entrei na escola da Novas Tribos em Minas Gerais, entre Jacutinga e Ouro Fino, chama Peniel. A hora que eu entrei na escola, eu tive vontade de chorar, eu tive vontade de gritar, eu tive vontade de pular. Eu falei, e o pastor falou: o que que foi? Eu falei: aqui é meu lugar. ah, E olha, Natália, meu pastor foi um anjo de Deus na minha vida. A igreja me assumiu. Eles pagavam a mensalidade, eu fui interna, o enxoval, a União Feminina que fez o enxoval para eu ir para a escola. É, a igreja nunca deixou faltar nada para mim na escola. Eu era filha da igreja.
E nunca me arrependi. Essa foi minha experiência. Ai, glória a Deus. E eu quero saber quando você, esse tempo todo, quantos anos você serviu como missionária? Quanto tempo foi de Olha, caminhada, né? em Porque missões, essa sua eu experiência de entrei. conversão e seminário, e aí depois você foi para o campo mesmo. Quanto tempo você ficou no campo missionário? Porque missionário é missionário até hoje. Eu sei que missionário é assim. Ele sai do E, campo, e mas eu, ele e eu, continua missionário. e eu prefiro essa posição do que pastora. Bom, eu entrei dentro da aldeia, porque missionária eu era antes já. Eu entrei dentro da aldeia no dia 29 de julho. Eu lembro porque era dia de São Pedro, que fez aqueles fogos, que eu cheguei em Xanxerê, Santa Catarina. Dia 29 de julho de 1967. Nossa, 52 anos. Exatamente. E Não, como foi o seu 53 chamado agora. missionário para os índios? Quando eu Para estava na servir escola, no meio indígena? quando eu cheguei na escola, eu só achava que eu ia estudar a palavra de Deus, que eu ia. E a gente tinha aula a manhã toda, e à tarde a gente, nessa escola, até hoje não tem aluno que cuida da escola, tanto de limpeza como tudo. E à noite também a gente estuda das 7 às 10. É curso intensivo mesmo. E eu só queria estudar a Bíblia. Queria aprender a palavra de Deus. Eu sempre tive sede da palavra de Deus. Até hoje, glória a Deus, que continuo com esse mesmo prazer. Amém. Mas quando todo ano tem conferência missionária dentro da escola. Até hoje tem. Vem missionários fora do Brasil. E é uma semana de missões. E aí para todas as aulas, antes das férias. E quando eles mostraram, até hoje me emociono, os índios em que estava Sophia Miller, é uma missionária americana, que ela entrou no Amazonas com 18 anos de idade. E a Sophia Miller, eu estava no culto, aí ela chegou em casa, ela falou, Senhor, eis-me aqui. E ela colocou o dedo no mapa mundi e falou assim, o senhor me leva aqui? E era na Venezuela. Aí ela entrou, não, Venezuela não, era um outro país perto do Amazonas. Aí ela entrou, ela foi para lá, dos Estados Unidos. O pai dela, a mãe dela não queria, mas ela foi. Bom, para encurtar a história, a Sophia Miller, quando nessa época, estava com 50 anos. E ela pregando para os índios, ela falou assim: a minha maior tristeza na vida é saber que um missionário morre e não tem ninguém para substituir. Ah. E, e eu falei, Senhor, mas eu consigo ir para a aldeia? Eu tenho condições. Eu pesava 42 quilos. Eu não acreditava que eu pudesse. Então eu falei, eis-me aqui. E o amor pelos índios encheu meu coração. E até hoje eu não consigo matar. A minha vida é. O pastor Vai para Antenor, ele ficava sempre. irritado. O pastor Antenor ficava irritado. Ele falava, você só fala em índio. Você não tem outra coisa para falar? Porque ele É o nunca tinha amor. pensado em índio. É. Pastor Antenor É nunca o amor. tinha nem pensado em índio. Então, quando eu comecei a falar para os alunos no seminário, e ele falava assim, você fala só em índio no seminário? Você só fala em índio na igreja? Mas eu não me arrependo também, não. Sim. Olha, uma das coisas que eu acho lindo é que eu tenho muitos discípulos na aldeia. Glória a Muitas Deus. pessoas, advogados que deixou,
o escritório dele na Interlagos. Ele deixou, e com a esposa, que era contadora, professores, chefe de empresa, deixaram tudo para ir para os índios. E para mim são discípulos melhores do que eu. E Só em quanto Bitinga que eu não tempo consegui ver. Não, em Bitinga tem o Wilson Bastos. não consigo. Quanto tempo você serviu na tribo? Quanto tempo você trabalhou entre os índios? Em que lugar Dentro também, né? Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, entre os índios cangangues e um pouco dos guaranis. A gente não podia morar entre os guaranis. A gente morava entre os cangangues e a gente ia para os guaranis, mas ainda não era livre. A FUNAI não deixava naquela época. E aí lá eu alfabetizava tanto as crianças índias como as crianças dos fazendeiros que moravam próximos. Lá dentro eu fiquei por 7 anos. Naquele lugar onde você foi agora, esse ano que passou, que fazia nos Foi 30 e não sei quantos anos, é isso que você não se 45 anos. encontrava? Então conta 45 um anos. pouquinho, porque tem muita gente que está nos vendo e que não sabe dessa história e eu achei tão linda. É muito linda porque a moça que intermediou tudo, você viu o bebê, né? Viu nascer. Antes de nascer. Por como tinha alunos que não eram índios, mas que eram filhos italianos, casados com caboclos, era uma mistura de caboclos, italianos e índios, índios já alfabetizados. E teve uma família, a primeira família que se converteu, porque o meu falecido marido, o Rui, ele era muito persistente. E nós tínhamos uma escola, a escola que eles chamavam Escola dos Crentes. Então, durante o dia eu dava aula. E na quarta e no domingo, o Rui abria a escola, acendia o lampião, porque nós tinha lampião. E eu tinha alunos à noite também, que era de lampião. Porque tinha alunos que queriam estudar e não trabalhavam de dia. Aí ele fechava, só nós três. A Rose, que era recém-nascida, a Rose nasceu lá. A Rosimar, que era recém-nascida, eu e o Rui. Por 3 meses a gente abria a porta, cantava, orava e fechava a porta. Aí, quando foi um dia, entrou um senhor com um chapéu grande. E como era carteira, porque era escola, ele sentou na última carteira, que eu olhei para trás, era um homem com um chapelão, uma capa preta. E eu pensei, ai, deve ser um dos... Porque lá tinha muito bandido, bang bang, né? Lá era terra de ninguém. Aí ele tirou o chapéu, colocou na carteira e ficou. Oh! Eu levei um susto, eu não sabia cantar mais, eu não sabia orar de medo. O Rui pregou como se a escola tivesse cheia. Pregou, orou. Quando o Rui orou, abriu o olho, cadê o homem? O homem tinha ido embora. Aí o Rui orou por ele, oramos. Aí quando, no domingo, foi numa quarta-feira. Quando foi na quarta-feira seguinte, ele voltou. Aí ele voltou com a esposa. Aí eu fiquei mais tranquila. Aí eu sentei na carteira, a última carteira do lado deles, da esposa, para segurá-la, porque eu não queria que escapasse. Aí quando terminou o culto, eu corri perto dela, falei, bem-vinda, cumprimentei. E quando eu estive lá o ano passado, eu tive o privilégio de visitá-la. Ela está viva. E esse irmão, ele tinha 5 irmãos. E esses 5 irmãos se converteram. Em 7 anos, o Rui batizou 70 pessoas naquela região ali.
Que bem. E daí, porque eram italianos e índios, e o trabalho tinha 18 anos e não tinha ninguém convertido. Bom, e uma dessas famílias tinha uma menina, porque eu era enfermeira, eu costurava, cortava, eu costurava, cortei cabeça, cortei pé, porque na escola a gente aprendia isso. Fazia tudo. É, tudo. Aí as crianças da escola viam, porque eu fazia às vezes na hora do recreio, depois da aula, eles ficavam curiosos para ver. Aí uma das mães das crianças foi em casa, porque a menina dela tinha uma íngua aqui. E ela chegou para mim e falou assim: professora, eu quero que a senhora corte para mim essa íngua. Estava tudo inflamado. A menina tinha idade da Rose, era neném. Aí eu falei para ela assim: eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, mas a senhora corta. Eu falei: corto, mas se eu fizer isso, a sua neném vai morrer. Aí ela ficou triste. Ela é italiana, filha de italianos. Aí, quando eu falei para ela: eu posso orar para a senhora? Ela falou assim: ah, a senhora benze. Eu falei assim: falei, benzer não sei, mas orar eu sei. Aí eu peguei a Bíblia, orei por ela, com medo de não acontecer nada. Ela foi embora. Quando foi no dia seguinte, lá vem a dita cuja mulher. Eu olhei e falei: pronto, o que eu faço, meu pai? O que eu faço? Ela chegou com um sorriso aqui e ela falou assim: dona, eu vim trazer a minha filha, Natália, queridas, não tinha nada. O Senhor Deus curou, tirou o inflamado, o inchaço, só estava um pouquinho vermelho assim, bem na ponta. Era uma íngua. Glória a Eu Deus. falei para eu falei: essa íngua deve ser a garganta inflamada, deve ser o ouvido inflamado. Bom, e ela falou, falei, aí eu contei para ela que o irmão do marido dela frequentava os cultos e que ela podia vir, ia ser bom, tá? Bom, ela veio, se converteu, família. E ela engravidou. Aí ela já era minha amiga do coração. Aí ela falou para mim assim: se for menino ou menina, você me dá um nome? Aí o Rui falou assim: eu dou nome de menino. Aí ele deu, nem lembro mais como é que era. Aí eu falei: mas se for menina, vai ser Lídia. A Lídia era uma mulher valente, corajosa, ela não tinha medo de nada, ela não precisou de marido para tomar decisão, para levar o povo na casa dela, para levar os Paulo na casa dela. Expliquei quem era a Lídia. E nasceu a Lídia. A Lídia. Aí. E essa Lídia, ela cresceu, uma grande mulher de Deus. Ela estudou, ela fez pedagogia, ela casou, foi para Gaspar, em Santa Catarina. Ela fez seminário, fez teologia, fez mestrado em teologia. E essa Lídia, Nossa. ela é diretora do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, como voluntária. Ela é Nossa, que diretora bem. há 20 anos, ela é diretora desse seminário. Ela já viu muitos pastores no Brasil que fizeram seminário dentro desse seminário, lá em Gaspar. E quando eu descobriu que eu estava, 45 anos depois que eu estava procurando por eles, que é uma outra história linda, ela pagou a minha passagem de avião para eu ir a Santa Catarina e vir. Já fui lá 2 vezes. Ela é uma mulher de Deus. O marido dela é uma grande bênção. Ela fala assim: meu marido trabalha. Ela é secretária do marido da empresa que o marido dela tem. E meu marido sustenta a nossa casa para eu servir ao Senhor. Glória a Essa é a Lídia. Deus. Glória a Deus. A semente que E você toda. plantou. Olha, eu estive lá
Eu procurei nos arquivos da igreja as pessoas que foram batizadas e que foram convertidas, porque lá eles se convertem, tem que ser crente, crente, não crente, não crente, lá, nessa região. Um desviou, mas um pouquinho antes de morrer, ele voltou para Jesus. Todos estão firmes. Porque o Amém. Rui Glória a era Deus. o Rui era um homem discipulador. Ele discipulava, ele ia a cavalo. Eu dava aula o dia inteiro, porque ele era para dar meio período e eu meio. E eu ficava o dia inteiro na escola, mas ele ia nas fazendas, ele ia na aldeia para discipular. E ele era militar. Ele discipulava. Então ninguém se desviou. Foi uma benção. E eu gosto de ir lá, eu amo ir lá. Se Deus quiser, Ah, esse ano, eles já prometeram, esse ano, depois da pandemia, vir me buscar de carro aqui para eu passar lá um mês. que bênção, Marfisa. Tem tanta história, né? Se a gente É, for ver, mas, nós vamos ter que fazer muitas lives ainda, porque é muito assunto, não é? Natália, o que me preocupa hoje é ver que a igreja não fala de missões. Sim. A igreja E é apagou isso que eu missões. queria. A gente tem ainda 20 minutinhos, e isso que eu quero que você também pincele algo nesse sentido, para nos despertar a igreja nesse sentido como um todo, porque às vezes as pessoas, nós temos uma ideia errada o que é fazer missões. E por isso os missionários, especialmente nesse período agora, se algumas pessoas têm passado dificuldades, têm passado restrições e situações difíceis, quanto mais os missionários que estão no campo, não os que estão em Muitos, casa, os que estão no campo muitos que e não têm saem. sustento. Então eu Exato, queria que você exato. falasse algo nesse sentido para a gente se conscientizar e temos consciência que a gente precisa nos envolver mais, orando, contribuindo, porque, Marfisa, também é princípio da palavra. Às vezes a gente tem Exato. essa noção que a gente tem pouco, aí eu não posso ajudar porque eu tenho pouco. Mas a gente se esquece que a gente dando pouco, Deus nos dá. A gente Multiplica. divide o que tem, se a gente compartilha e divide, dá para aquele necessitado, dá para o missionário, a gente não está dando para ninguém. É para Deus e Ele vela pela palavra dele, não é verdade? É verdade. Então, Natália, Atos 1:8 diz assim, você conhece bem, né? O Senhor, Lucas está escrevendo, contando para essa pessoa que a da carta redigida, que ele escreveu para Teófilo. Ele falou assim, contando o que Jesus falou. E Jesus falou assim, olha, ide. O que Jesus falou? 1:8. Porém, o Espírito de Deus vai descer sobre vocês, e depois que vocês tiverem Espírito Santo de Deus, depois que o Espírito Santo de Deus vir sobre vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus falou. Em Jerusalém, toda a Judéia, que é onde lá há tantos muçulmanos também. Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, até lugares longe. Até lugares que Sim. você é impossível às vezes até chegar. Natália, quando o crente aceita Jesus e o Espírito Santo toma domínio da sua mente e do seu coração, ela tem prazer de falar. Ela tem prazer de ensinar a palavra de Deus. Então, cada pessoa tem o seu dom. Um gosta de. Paulo falou: um pode ser mestre, outro pode ser
pastor, outro pode ser doutor, mas cada um tem o seu dom. Agora, muitas pessoas pensam assim: eu tenho que ser missionário lá entre os índios, lá entre os muçulmanos. Não, o Senhor Jesus falou: aqui primeiro na sua casa, se você consegue ensinar aqui, aqui é o primeiro teste. Aí você vai para os vizinhos, aí você vai para longe. Mas e se eu não sei? Irmãs, mulheres de Deus, o que está faltando na igreja é você orar a respeito disso. Senhor, para que eu estou aqui? Porque as pessoas pensam que está aqui é para ganhar dinheiro, que vai ficar aqui, é para ter carros sempre jovens, sempre novos, casa bonita, que vai ficar aqui, e para ver tanta gente, a maioria ir para o inferno. Infelizmente, uma vez um dos missionários, ele falou assim: você quando ora para os seus filhos, você ora: Senhor, abençoa meu filho a fazer faculdade, abençoa no vestibular, abençoa, fala na cabeça do filho uma profissão. Pergunta se um pai e uma mãe fala assim: Senhor, eis aqui meu filho, usa para a tua glória. Usa como homem e mulher de Deus. Usa, em nome de Jesus. Meu maior orgulho é que minha neta já é missionária. Minha neta, Glória a Deus. com 16 anos, ela fez a primeira viagem missionária. E os meus filhos sempre se envolveram com missões, com as coisas de Deus. Agora, o que é ser missionário? É eu ir ou trabalhar na casa do Senhor, é eu orar ou eu contribuir. São 3 coisas que eu posso fazer para ser missionário. 2 coisas eu posso fazer em casa. Você leu aquele livro, quando eu era professora de missões, aquele livro Toque o Mundo em Oração? Você lembra? Eu me lembro do livro, sim. Eu acho que devo ter lido, mas eu não estou lembrando direito. O nome não me é estranho. É que já Quando faz nós tantos tivemos, anos. quando eu estive lá naquela última reunião com a NEA, das mulheres, onde que foi mesmo? Foi até o grupo de mulheres que falou sábado. O grupo de mulheres que Ah, da igreja que falou sábado, que fez ontem com a NEA. Qual igreja é aquela lá mesmo? Pederneiras. 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 Uma das mulheres lá, ela lembrou de mim e ela foi aluna do seminário. Ela me abraçou e ela falou assim: irmã, você lembra que eu não li o livro? Falei: foi. E você me deu 0? Eu falei: foi. Eu falei: você está de mal comigo ainda? Ela falou: não, eu estou arrependida por não ter lido o livro. Ah, É toque. então eu li, porque eu não tive 0 não com você. Eu dava 0 a terto direito no seminário. Então, o livro Toque o Mundo em Oração é o seguinte: o escritor que escreveu o livro, ele deu vários testemunhos de coisas que aconteceram, de pessoas que têm dedicado a orar pelos missionários e que depois eles testemunharam: tal dia, tal hora, aconteceu isso em tal país, aconteceu isso em tal lugar. E ele lembra que ele teve grupos de oração orando por aqueles missionários. Se você quiser, por favor, procure esse livro. Toque o Mundo em Oração. É um livro, acho que nem tem mais. Essa menina lá de Mas às vezes Pedreira deve ter o livro. Mas na internet às vezes acha. Ali eu insistia com meus alunos para lerem, porque eu fazia uma necessidade que todo missionário tem. Todo missionário. Ele precisa que esteja gente orando por eles, intercedendo, porque o diabo, a função dele é desanimar a gente, é tirar a gente,
Eu me lembro, aconteceu, um dos discípulos nossos lá de Interlagos, ele era líder, ele era diretor da Assos Vilares, de uma das equipes da Assos Vilares de Santo Amaro. É uma grande empresa. E ele, ouvindo falar de missões, ele deixou de ser um dos diretores e foi para Peniel e fez missões, e ele foi trabalhar com os índios lá no Amazonas. E ele contou para mim que eu estive com eles são aposentados, e Deus deu a eles a honra de ter uma casa de praia hoje, da aposentadoria. Ele falou assim: Marfisa, você lembra que nós fomos para uma aldeia lá no Amazonas e a gente via a Francisca, eles tinham 4 filhas. As 4 filhas ficou em Manaus e eles ficaram na aldeia. Em julho e janeiro, a Francisca ficava um mês com as filhas em Manaus. Olha só. E ele só ia uma vez por ano ver as filhas. E ele, quando a esposa dele saiu para ir para lá ver as filhas, ele ia de canoa, viajava 2 dias de canoa. Ele disse que ele ficou na beira do rio, chorando. E ele falava: Senhor, levanta alguém para orar por mim, senão eu vou pegar essa canoa. Levanta alguém para orar por mim, senão eu vou pegar essa canoa. E ele lembra que ele chorou, o irmão Sérgio chorou muito. Aí fui aliviando o coração dele. Passou. Ele, quando ele veio de férias em São Paulo, que ele vinha de 5 anos, pessoas levantaram a mão e falaram assim: irmãos, eu estava orando por você, você chorava muito, mas eu chorei junto com você, até você parar. Você acredita num negócio desse? Que tremendo. Anos depois. Que E muitas tremendo. vezes, o missionário, muitas vezes está com filho doente, e fala: Senhor, levanta pessoas, porque eu estou sozinha aqui. E vai passando. Então, quando o missionário vai visitar a igreja, ela conta a experiência, pessoas vão e falam assim: olha, eu sonhei com você, eu senti peso por você e eu orei por você. Isso funciona. Isso não é história da carochinha. Isso funciona. Aí, muitas pessoas pensam assim: mas eu não tenho dinheiro. Amadas, se você você abre seu guarda-roupa, tem roupa caindo na sua cabeça, não tem, às vezes? Eu fiquei impressionada com o bazar que eu fiz aí em Bitinga. Pessoas dão roupa nova para o bazar. Pessoas têm roupas semi-usadas que dão para o bazar. Isso aí são dinheiros gastos que, se você não comprasse e desse para missões, o campo estava cheio de missionários. Hoje as escolas são vazias de seminários. Porque não tem, pessoas não se dispõem a ir porque tem medo que não vai pagar o seminário. Eu fui privilegiada que a minha igreja me assumiu. Mas tem muitos alunos que do meu tempo, que não tinha 1 centavo para comprar papel higiênico. Porque cada aluno tem que ter o seu. Então, se uma pessoa, um grupo, 10, 15 pessoas, cada um dê R$30, 10 pessoas, 10 mulheres, 10 homens, 10 jovens, 10 senhoras, que dê R$30 para você. E você pega esse montante e manda para os missionários. Você não tem noção a diferença. Você não tem noção a diferença que isso vai fazer no campo missionário. Muitos missionários não têm roupa, não têm calçado. Eu tenho um livro aí de uma amiga minha que eu ganhei esses dias. Ela estava se formando.
E ela não tinha o dinheiro para quando terminasse a formatura, ela ir embora do seminário. Aí o que foi feito entre os alunos? Uma oferta entre os alunos para o missionário, aluno sair para poder comprar passagem para ir para o campo missionário. Uma célula. Se uma célula toda semana desse uma oferta de R$2, no fim do mês, teria um montante para mandar para missionário. Aqui, há uns anos atrás, a André e Tamara, que você conhece, eles estavam com os filhos bebês na aldeia. E eu fui lá na aldeia. E os Yanomamis. Cheguei lá, não tinha vaca entre os índios. Eu falei, Tamara, nessa aldeia, porque lá nos Guaranis tinha vaca. Entre os Caingangues também tinha vaca. Eu falei, Tamara, você não tem... Como é que você dá leite para suas crianças? Ela falou, quando nós temos dinheiro, a gente compra leite. Eu cheguei em Campo Grande, eu fiz uma campanha, eu fui na escola dominical e eu falei, irmãos, por favor, contei a história e falei, por favor, vocês me tragam um pacote de leite de meio quilo para eu mandar para a missionária. Ele tem 3 filhos pequenos que só tomam leite de vez em quando. Porque na aldeia tem tudo quanto é animal, só não tem vaca. E nem cabra. Natália, eu fiquei impressionada. Eu falava isso todo domingo. Quando chegou no fim do mês, eu tinha 200 pacotes de leite. Se bem que a igreja era do tamanho da de Bitinga. O que eu falei? Nossa! E agora, Deus? O Senhor me abençoou, como é que eu vou mandar isso? Aí eu pedi para a igreja pagou o transporte. Quando o leite chegou lá em Roraima, porque eles estavam em Roraima, a missão Meva distribuiu leite com os missionários que tinham criança por 6 meses. Glória a Deus. Foi difícil. Precisa de uma voz, Marfisa. Às vezes nós precisamos entre nós uma voz, porque eu creio assim, o coração de Deus clama, né? Clama para que as pessoas se despertem, porque eu creio assim que no nosso meio, entre nós, o povo, a igreja, há um coração missionário. E o coração missionário não é o coração, não é a pessoa que vai tão somente. Mas é isso, é o socorrer, é o estender a mão, é o ofertar, é o se comprometer em pôr o joelho no chão e orar, né? Às vezes a gente se envolve tanto com o nosso problema, eu falo por mim, com o meu problema, com o meu dia a dia, com a situação, com o momento, e a gente se esquece ou acaba deixando de lado para depois, para outra hora, e nos dispor em oração mesmo, em contribuir orando, não é? É verdade. Mas nós temos poucos minutos, porque senão eu acho que o Facebook corta a gente. Mas eu vou querer marcar outros momentos, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso, é muito pouco que foi dito. Pouco, creio assim, isso é algo para edificar, me edificar a igreja, edificar aqueles que assistem. Há um Deus que se importa. Há um Deus que se importa com os perdidos, né? O principal objetivo do Senhor é esse, são os perdidos. E o que você está fazendo? Feito, né? O que você está fazendo, Natália, é missões. O que você está fazendo? Porque você está querendo ouvir sobre missões e que atinja os corações. Isso é missões. Deus está usando você para acordar as pessoas, ouvir. Isso é missões.
Então, o seu trabalho não é só ir lá, ou em outros países. Aqui no Nordeste, quantos missionários tem no Nordeste? Quantos missionários tem nas favelas? Então, Natália, Sim. você está fazendo missões. E quando você está levantando, dentro da igreja, hoje tem vários seminários de índios que são missionários, que são índios que estão precisando ser sustentados no campo, porque índio não tem dinheiro para viver no campo. E é nós, igreja, hoje, que temos que sustentar os missionários índios que estão na aldeia. É nós que precisamos fazer isso. Uma outra vez eu vou falar sobre isso. Os índios E eu vou combinar com você, porque nós vamos falar muito sobre isso ainda. Eu quero, sim, outras vezes nós continuarmos falando sobre isso. Eu vou combinar com você, nós vamos falar. Eu quero que você ore, eu quero que você ore para encerrar. E eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que participaram aqui conosco e que depois também vão participar assistindo esse momento. E eu vi as pessoas que foram entrando aqui, a Neuci, a Silvana Novelli, a Lurdinha, glória a Deus pela Lourdes Marçal, a Jerusa, a Joana, a Roseli Rezadora, a Silvia, a Sueli Tato, minha cabeleireira, mando um beijo para ela, Deus abençoe ela, a família, em nome de Jesus. Então eu gostaria que você encerrasse, a Ivonete, que você encerrasse esse momento, então, fazendo uma oração. Amém, amém. Paizinho querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de eu ainda fazer missões. Porque eu estou fazendo hoje missões, falando sobre missões, despertando pessoas para irem, para orarem, para contribuírem por missões. Senhor, obrigado pela vida da Natália, porque o Senhor despertou a Natália. O Senhor deu a ela esse desejo de falar de missões. Dá à sua equipe de jovens casados, as mulheres que estão me ouvindo, são mulheres de Deus, mulheres cheias do teu Santo Espírito, porque o Senhor disse que depois do Espírito Santo, enchermos do Espírito Santo, nós íamos falar de missões. Obrigada pelas minhas irmãs. Dê a ela estratégia, cada mulher. As mulheres que já viajaram comigo, como a irmã, a pastora Lourdes Marçal, e outras que já viajaram comigo. Enche-as, Pai, no teu poder, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos que esteve conosco até agora nesse momento. Que tenha um final de tarde, uma noite abençoada. Que tenha uma semana abençoada pelo nosso Deus em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida da Marfisa, a sua família, seus familiares todos, em nome de Jesus, e que esse vínculo que há entre nós, mesmo com toda essa distância, venha a crescer ainda mais. Marfisa, um beijão, amo você. Você também, querida. Eu também. A gente se fala e nós vamos continuar falando sobre isso sim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma grande bênção para missões daqui para frente. Amém, amém. Um beijão para a Rússia, obrigada para ela nos ajudar nesse momento. Eu falo para a Rússia, eu falo para ela. Deus abençoe. É muito bom estar com vocês. Tchau, querida. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, linda. Beijo, tchau. pessoal. Deus abençoe a todas.